A paz do Senhor para todos os irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Mais um vídeo estamos aqui fazendo para o homem? Não. Para Deus. Para que você, eu e todos nós viemos adorar o santo nome do Senhor Jesus. A qual deu a vida por cada um de nós. A qual deu a vida por você. A qual vem falando que Ele te abandonou. Vem falando que Ele te esqueceu. Vem falando que Ele não existe, pois coisas ruins acontecem na nossa vida, na sua vida. Eu venho falando que não foi por acaso que você ligou seu computador, seu notebook, ou que seja o meio de comunicação a qual você está usando neste momento para estar ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Peço a você que mesmo que você venha estar achando chato esse vídeo, eu peço a você que venha ver ele até o final. Pois eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração e vai lhe explicar muitas coisas a qual você vem dizendo. Como já foi dito aqui agora, nesse exato momento, que você pode falar que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Ele não age na sua vida, e ou seja, qual for que seja. Eu venho estar convidando vocês para estar lendo o livro de Gênesis. Mas a palavra ela fala que nós temos que fazer tudo com ordem e decência, na verdade. A palavra fala na voz de Jesus Cristo, nos evangelhos, que nós temos que orar para não cair em tentação. Nós temos que vigiar e orar, pois não adianta só você orar e não vigiar. Não adianta você só vigiar e não orar. E Ele nos ensinou que nós temos que orar a oração do Pai. E eu venho convidar você, mesmo que você não venha fazer oração por vergonha, ou que seja o motivo que venha fazer você neste momento não orar, eu peço unicamente que feche seus olhos, ou até mesmo, sem pensamentos, você acompanhe comigo a oração que o Pai nos ensinou. Em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças ao Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Deus. Eu venho estar lendo aqui, primeiramente, no capítulo 1. Mas eu vou estar lendo alguns versículos para poder dar continuidade na mensagem que Deus tocou no meu coração para estar trazendo nesta manhã de domingo, a qual você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas Deus tocou o seu coração para você estar aí neste momento, vendo esse vídeo. Seja o dia da semana que for, você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas Deus te pôs aí. Em nome de Jesus Cristo, eu quero estar lendo aqui, primeiramente, do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 2 em diante, que vem dizendo o seguinte: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora eu venho estar chamando você para estar lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1 mesmo, do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à vossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Vamos para o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Irmãos, eu venho chamar vocês para falar sobre o amor de Deus, sobre a minha, sobre a sua vida. Eu venho chamar vocês para dizer que
Deus não precisaria ter feito nós. Deus não precisaria ter nos colocado na terra para desobedecer a Ele. Deus poderia muito bem ter continuado no seu reino celestial com os anjos, a qual vem obedecendo, a qual vem fazendo as suas vontades. Mas Deus, Ele nos amou tanto que nos pôs aqui na terra para adorá-lo e escolhê-lo como Deus da nossa vida, como nosso Senhor. E eu venho falando aqui, eu venho falar do início, não esse início, a qual foi dito aqui, que no versículo 1 do capítulo 1, vem dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas este não é ainda o princípio. Esse é o princípio da raça humana. Esse é o princípio dos adoradores terrenos de Deus. Pois o princípio vem muito mais além disso. Eu venho falar de um princípio a qual todos nós, por alguma fase da nossa vida, por algum momento da nossa vida, nós já ouvimos dizer que Deus, Ele vivia no seu reino celeste, com as suas legiões de anjos, adorando e exaltando o santo nome dele. Mas Ele queria colocar algo a mais ali e criou um anjo fiel, um anjo de luz, um anjo que poderia, um anjo que deveria ordenar a orquestra de adoração a Ele, um anjo a qual Ele lhe confiaria todos os seus bens ali, a qual Ele poderia só desfrutar os louvores e adorações, como foi dito aqui, na sua ordem e na sua decência, cada um na sua ordem celestial. E Ele criou Lúcifer, anjo maravilhoso, anjo que, aos olhos de Deus, à vontade de Deus, faria tudo a Ele, obedeceria a Ele desde a consumação até a vida eterna. E Lúcifer era perfeito, mas por causa da sua perfeição, por causa da sua beleza, por causa da sua influência com os outros anjos, ele começou a se esquecer do amor de Deus para com ele, do propósito de Deus para com os seus anjos, e começou a entrar ganância, começou a entrar orgulho, começou a entrar tudo que não era dos preceitos de Deus, tudo que não era da vontade de Deus. Mas ele era anjo perfeito. Como entrou todos esses sentimentos no seu coração? Esta é uma resposta a qual nós só iremos saber quando nós estivermos lá. Deuteronômio 29 nos alerta sobre isso, nos avisa sobre isso, que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as encobertas, a qual se encaixa essa questão, só lá no dia que nós iremos saber. Mas nós podemos ter uma breve visão sobre essa questão, pois Deus, Ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós quiséssemos fazer. Nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos adorar quem nós quiséssemos adorar. E aí nós temos uma breve noção do motivo a qual Deus permitiu que acontecesse, pois Deus poderia ter não permitido que entrasse esse sentimento no teu coração de Lúcifer. Deus poderia ter fulminado Lúcifer a partir do momento que ele viu que estava entrando esses sentimentos contrários, pois Deus, Ele é onisciente, de todas as coisas Ele sabe, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, antes de começar a entrar esses frutos malignos no seu sentimento, Ele sabia, e Ele poderia ter impedido isso de acontecer. Então,
ele fez o melhor. Ele fez melhor. Ele deixou acontecer. Ele quis que acontecesse. Mas não é porque ele é mau, não é porque ele é ruim, não. Ele deixou acontecer para que pudesse formar o princípio de verdadeiros adoradores. Ele deixou acontecer para que viesse acontecer o princípio da verdadeira adoração. A adoração que ele espera de você. A adoração que ele espera de mim. A adoração que ele espera da humanidade a qual ele criou. Pois ele nos fez com sua imagem e semelhança. Sujeito ao erro, sujeito ao amor, sujeito à misericórdia, sujeito às dores. Mas o homem, por causa desse grande presente que Deus nos deu, preferiu adorar ao acusador, preferiu adorar ao blasfemador, preferiu adorar aquele que causou divisão e dissensão nos céus. Mas Deus, ele é amor. Mas nós não podemos esquecer que também é fogo consumidor. Por causa da sua ira, Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra, querendo que o homem visse que ele não é só amor, ele nos fez para adorá-lo. Ele nos fez para fazer a vontade dele, para que nós viéssemos adorar no Espírito e em verdade. Mas o homem, pelo seu coração maldoso, pela sua fraqueza, mesmo assim não reconheceu. Aí Deus mostrou a sua ira no dilúvio, não exatamente nesta ordem, mas para que vocês vejam e entendam que Deus, ele, quando ele se ira, aí vem se encaixando a mensagem de Deus, que ele é amor, mas também foi o consumidor. Pois ele faz de tudo para que o homem não se perca. Pois ele fala que ele não quer a morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e se entregue a ele. Mas se não há um arrependimento, de muito ele falar, de muito ele agir, de muito ele mostrar o seu amor, ele mostra o seu amor mostrando a ira dele, como ele fez com Lúcifer. Podemos dizer que Deus deu oportunidade para Lúcifer, deixando com que ele enganasse deixando com que ele enganasse 2, 100, 1000, 2000, deixando com que ele enganasse a terça parte dos céus, talvez esperando um arrependimento com o seu tratamento de amor, pois mesmo sabendo que Lúcifer estava se rebelando e ajuntando o seu exército, ele deixou. Ele o tratava bem, ele o tratava com amor, ele não tirou o seu cargo de líder, até que chegou o dia da rebelião. Mas como falar da rebelião, como falar da luta e da precipitação de Lúcifer, sem uma base, sem um algo ali para provar a luta? Vou estar lendo aqui também a mensagem que se encontra em Apocalipse, que fala dessa batalha no céu, que se encontra aqui em Apocalipse 12, do versículo 5 em diante, que diz dessa forma. Desculpe. Se encontra no versículo 7 em diante do capítulo 12. E diz da seguinte forma: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Mas
não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa foi a grande batalha que houve nos céus, quando não teve o arrependimento, quando teve a insistência da maldade, quando teve a insistência da rebelião. Como foi dito, Deus ele não quer que o ímpio morra. Deus ele não quer que você morra. Deus ele não quer que você seja precipitado como um dos adeptos de Satanás. Não, ele quer que você se arrependa. Por isso que ele te pôs aí para estar ouvindo esse vídeo. Por isso que ele te pôs aí para estar ouvindo a mensagem dele. Você que dá muitas desculpas para não ir a uma igreja, que dá muitas desculpas quando um cristão para você e vem dar uma mensagem de Deus para você e você faz pouco caso. Mas eu ouço quando um servo de Deus para eu na rua, você para dar atenção. Você pode estar falando assim, né? Mas o que ele falou para você, aquele homem falou para você a semana passada, quando você estava passando na frente daquela igreja. Você lembra o que ele te falou? Não lembra, né? Então, eu venho falando exatamente sobre isso. Deus ele nos dá tanta coisa, nos dá tanta oportunidade. E nós, o que nós fazemos? Desprezo. Nós desprezamos as palavras que ele diz para nós. Nós desprezamos tudo que ele vem nos ensinando. Mas Deus é amor. Ele fala que enquanto você está na sua matéria física, ele te dá oportunidade. Ele fala que enquanto há vida, há esperança. Lúcifer, enquanto ele estava nos céus, ele tinha vida. Mas quando ele foi precipitado, a esperança dele se foi junto com ele. E Isaías tem uma mensagem, não dizendo exatamente de Lúcifer, mas uma breve saudação do que provavelmente aconteceu com ele. Pois aqui fala de como supostamente aconteceu no céu. Pois exatamente aqui, em Isaías, fala sobre o rei de Tiro, a sua rebelião com o povo de Israel, a sua, como eu posso dizer, a sua astúcia, quando Nabucodonosor travou a batalha contra o povo de Deus, pondo ele cativo, e a astúcia do rei de Tiro, que ele aproveitou da situação e começou a colocar os seus intentos contra o povo, se rebelando, fazendo as coisas ali a qual não agradava a Deus. Por isso que essa mensagem vem em muitas traduções, inclusive esta minha que eu estou aqui, tem o nome de Lúcifer. Mas não vem dizendo propriamente sobre a história de Lúcifer. Vem falando da rebelião do rei. A cidade de Tiro era uma cidade abençoada por Deus, que era ordenada por joias preciosas. Era uma cidade a qual era agradável aos olhos de Deus. Mas por causa deste rei, que é conhecido como Etbaal, adoradores de Baal, adoradores do inimigo, também caiu no laço e acabou fazendo com que aquela cidade
fosse caída, não no esquecimento, mas fosse caída na ira de Deus, que diz desta forma aqui, para que vocês possam entender melhor do que eu venho estar falando. Como caíste desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E tudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Se ele teve a oportunidade de se arrepender, nós só vamos saber naquele dia. Mas, para ficar mais claro, porque essa tradução vem falando o nome de Lúcifer, o nome de Jesus Cristo, vamos estar lendo ali, glória a Deus, em Ezequiel, aleluia, santo é o Senhor Deus. Ezequiel, aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Essa mensagem ela vem falando, irmãos, uma breve saudação sobre a queda de Tiro por causa da rebelião do seu líder. Pois ele deixou, assim como Satanás deixou entrar ali o orgulho, deixou entrar ali a maldade, a ganância. Mas Deus, Ele é misericordioso para com nós. Ele nos alerta para que nós não viéssemos, no fim da nossa vida, perder a nossa salvação. Deus, Ele nos alerta para que nós não viemos fazer a mesma coisa a qual Satanás, a qual Tiro, o rei de Tiro, fez. E para que nós viemos entender melhor sobre um pouco mais da história de Lúcifer, em Ezequiel 28, vem falando mais uma questão sobre o que supostamente venha ter acontecido ali com Lúcifer. Pois, para nós falarmos claramente, exatamente como aconteceu com Lúcifer, não vem falando na Bíblia. Então, a Bíblia vem trazendo umas mensagens que vem dizendo algo que possa ter a forma que tem acontecido com Lúcifer. Pois nós sabemos que houve uma batalha nos céus, que Deus travou contra o inimigo das nossas almas e o lançou em terra. E aqui em Ezequiel 28:14, vem tendo uma outra noção. Vem nos trazendo uma outra noção, que diz o seguinte: tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos.
desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Você, a qual sempre foi fiel a Deus. Você, a qual sempre foi justo perante o Senhor nosso Deus. Mas por causa de mulher, mas por causa de dinheiro, mas por causa da luta, mas por causa de você começou a se rebelar contra o seu líder. Você começou a falar mal de seus irmãos. Você começou a se afastar da igreja. Você começou a olhar para o mundo. Você começou a procurar os prazeres da sua carne. Você começou a fazer tudo conforme Deus ordena que nós não façamos. Olhe para os céus. Olhe para os céus agora. E agradeça a Deus, pois Ele está te dando mais uma oportunidade para que você venha fazer conforme Ele já vinha lhe dizendo, conforme Ele já vinha lhe ensinando, conforme você já aprendeu e sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que adorá-lo. Você sabe que você tem que exaltá-lo. Você sabe que tem que obedecer. O que você está fazendo que você não está fazendo o que você sabe que é certo? Deus, Ele está mostrando mais uma vez o amor dele para você. Eu peço a ti que em nome de Jesus Cristo você não faça como você faz quando alguém para você na rua. Não ouça por um ouvido e solte pelo outro. Analise as palavras ditas ao teu coração. Não seja como uma terra infrutífera. Não seja como uma estrada pedregosa. Não seja como uma plantação de espinhos. Mas seja como uma terra frutífera, uma terra que venha dar frutos, uma terra que venha dar alegrias ao Senhor. Pois Deus, Ele permitiu com que Lúcifer se rebelasse. Ele permitiu com que Lúcifer levasse a terça parte dos céus. Deus permitiu com que ele viesse reinar na terra. Para você passar pelas lutas, chorando, lamentando, gemendo, mas exaltando o santo nome do Senhor. Pois Ele é contigo, Ele é comigo. E Ele não quer que você pereça. Ele não quer lhe precipitar, como fez com Lúcifer. Ele quer fazer com que você venha estar gritando nos altos céus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. É isso que Ele quer ouvir de você. É isso que Ele quer que você faça. Ele quer que você leve a palavra dEle a todos aqueles a qual você sabe que estão pior que você. Ele quer que você leve a palavra dEle aos que estão aprisionados na Babilônia. Ele quer que você leve a palavra dEle a todos aqueles que estão escravizados no Egito. Ele quer que você leve a palavra dEle a todos os oprimidos. Ele quer que você faça a vontade dEle. Esta é uma das ordens dEle: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Cadê os seus discípulos? Cadê aqueles que você um dia prometeu a Deus que você ia levar a palavra dEle? Cadê aqueles que você falou que um dia ia falar do amor de Deus para eles? Cadê aqueles que
Você falou de Deus, mas logo depois deu um mau testemunho.